Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje iremos conversar sobre Humanos Exemplares, da Juliana Leite. Bom, este livro aqui é o segundo romance da Juliana Leite. O primeiro dela foi o Entre as Mãos, que é um livro que eu amo de paixão, um livro que eu acho sensacional, um livro ultra corajoso, é um livro que é um pé na porta, que é inventivo, é fantástico. Enfim, eu fiquei encantado com o trabalho da Juliana com este livro. E quando eu vi que a Companhia das Letras ia publicar, né, um novo livro dela, eu fiquei super ansioso. Esse provavelmente é o lançamento mais aguardado do segundo semestre pra mim, né? Eu li ele agora nesse início de mês, então foi uma grata surpresa e foi um livro que eu achei incrível, emocionante, enfim, e totalmente diferente do Entre as Mãos. Uma das coisas que eu gosto muito de acompanhar autores é ver ali como o trabalho deles vão não só evoluindo, mas também mostrando uma certa versatilidade. Tem alguns autores que conseguem fazer isso muito bem, outros que nem tanto, né? Tem alguns autores que ficam no mesmo tema pra sempre, como o Philip Roth, que eu sei que muita gente ama, eu gosto também, mas os livros dele são todos iguais, ele não muda, ele não varia os temas, e aqui a Juliana vai pra, enfim, muda de um tema pro outro e, assim, de uma escrita também pra outra de uma maneira impressionante. Mas bom, sobre o que é que vai se tratar Humanos Exemplares? Aqui no Humanos Exemplares, a gente vai então acompanhar o cotidiano de uma senhorinha ali quase centenária, que ela passa o dia inteiro, de uma certa maneira, confinada ali no apartamento, porque tem algumas coisas ali ao redor que estão acontecendo, e também por conta da idade dela, né, pelo ócio da terceira idade, da velhice. E a gente vai então acompanhar aqui o dia a dia dessa senhorinha ali vagando por esse apartamento. E o que acontece é o seguinte: à medida em que a gente vai acompanhando o cotidiano desta senhora, a gente também vai ser apresentado toda a vida pregressa dela, ou seja, desde o casamento dela, né, desde a relação dela com esse marido ali, desde como foi a juventude, né, enfim, é um livro que eu suponho que ele se inicia ali na década de 40, né, a história no geral, o livro ele é cortadinho, que eu acho sensacional. A Juliana faz isso daqui também muito bem, né, Entre as Mãos, e nesse daqui eu acho que ela faz de uma maneira sensacional, que é justamente uma história mais quebrada, que não é tão linear quanto as pessoas gostam, enfim, mas eu amo, sério, eu amo de paixão. Mas então, a gente vai acompanhar aqui toda a história de vida dessa senhorinha, né, desde a infância dela, que eu presumo ser ali na década de 40, até a velhice, que é então em 2022, né, no período em que estamos. E assim, gente, acompanhar a vida dessa mulher pelos olhos da Juliana, né, pela voz da Juliana, pela essa narração da Juliana, é muito impressionante, porque a Juliana, e aí entra o quesito da versatilidade que me impressionou muito, que eu achei sensacional, é que aqui a Juliana tem uma escrita muito crua, muito dura, muito direta, muito assim, ó, pá, que é quase como se fosse um soco. E aqui no Humanos Exemplares, a Juliana, ela meio que abraça o leitor, sabe? Ela te traz um conforto ali. A gente vai acompanhar, então, as vivências dessa mulher e a gente vai... É como se a gente estivesse ali tomando um café com uma amiga. E é muito curioso porque eu geralmente costumo falar isso dos livros da Rosa Monteiro, no qual a Juliana agradece aqui, né, que ela bota uma listinha de autoras que ela leu, que foi, então, a Natalia Ginsburg, a Chantal Ackman, a Joe Didion, a Rosa Monteiro, a Jamila Eutite e a Gertrude Stein. Então, assim, eu acho que a Ju conseguiu fazer isso muito bem, sabe? De escrever uma história, de contar uma história como se fosse ali uma amiga, te contando uma amiga muito querida. Porque esse livro aqui, ele é um livro muito caloroso. Assim, apesar de a gente acompanhar alguns momentos tensos, não só da história dessa senhora, mas também da história do Brasil, é um livro que o tempo todo ele tem uma certa empatia, né, e não no sentido pastiche da coisa, mas a narração, né, a trama tem uma empatia de entender que o mundo ele é muito mais complexo do que ele aparenta ser, sabe? E assim, é isso que eu tô falando, é um livro que ele dá um aconchego muito grande, é um livro que te abraça, sabe? E é muito bom quando a gente pega livros que nos abraçam, que nos emocionam, que também nos mostra outras visões, né?
outras formas de ver o mundo. E esse livro aqui eu acho sensacional porque é muito raro, eu tava até comentando com o pessoal na livraria, é muito raro a gente ver livros com protagonistas idosos, né? E esse daqui a gente tem um protagonista ali centenária que tá contando a história de vida dela pra gente, tá contando também sobre a vida atual dela, né? E de que é possível sim ter vida, né, após certa idade, como muita gente pensa de que as pessoas elas meio que se privam dos prazeres, etc, e tal, da idade, ou então a gente pensar, né, porque muitas das vezes, já aconteceu várias vezes, tipo assim, uma pessoa idosa ela não pode fazer isso porque isso e aquilo, mas não, gente, essas pessoas elas continuam vivendo a vida delas e elas continuam sim podendo ter prazer, e é um livro assim que é impossível você não se emocionar, porque a escrita da Juliana, ela tem uma coisa muito sentimental, ela tem uma coisa muito de uma poesia ali em cima do cotidiano, né? De ver que determinados momentos dos nossos dias podem sim ser belos, mesmo quando tudo ao nosso redor está desmoronando. Então eu acho que, assim, eu acho a primeira cena desse livro, né, e que eu considero que seria o primeiro capítulo, fabuloso, porque a partir de uma situação super comum do dia a dia daquela senhora, a Juliana ela consegue extrair uma poesia gigantesca e não fica aquela coisa pastiche, sabe? É uma coisa muito bonita, muito delicada e ao mesmo tempo muito singela, sem muita pretensão e assim, é grandioso. Esse livro aqui, ele não tem uma trama que você fica, uau, meu Deus, que coisa diferente. Mas o livro não é sobre isso. É um livro sobre o ócio cotidiano, sobre de que a vida e o tempo, eles vão passando e tá tudo bem também. Porque muitas vezes a gente quer lutar contra o tempo, a gente quer resolver algumas coisas, se a gente quer voltar ao passado para resolver algumas coisas, mas não, gente, a gente tem que também aprender a lidar com o tempo e de que as coisas elas acontecem porque elas precisam acontecer. Então a gente querer voltar no tempo para resolver tal situação ou de ficar confabulando sobre o futuro é uma coisa que, assim, só o tempo pode dizer, sabe? E eu acho que a gente tem que esperar a resposta do tempo. No sentido de que, assim, não adianta nada a gente ficar fabulando sobre o que a gente poderia ter feito, ou também ficar pensando assim, ah, não, mas tal coisa no futuro, etc. Não, o tempo tem, né? É engraçado falar isso. O tempo tem o tempo dele, né? O tempo eu falo com um T maiúsculo. Porque é isso. E, assim, esse livro é uma delicadeza, é um afago na alma, é um carinho no coração. Eu achei belíssimo, assim, é um dos livros mais bonitos que eu li esse ano, assim, e, assim, me marcou de uma maneira muito profunda, sabe? Eu gosto muito de se sentir abraçado pelos livros e ao mesmo tempo de que eu sou abraçado por eles, eles também têm ali um certo desconforto, sabe? De que nem sempre o abraço é aquela coisa que tem que ser de uma maneira uau, tipo assim, só coisas boas. Não, um abraço também serve ali nos momentos de dor, né? Nos momentos de desespero. E eu acho que a Juliana, ela nos abraça seja nos bons momentos, nos momentos felizes, mas também nos momentos mais duros, mais difíceis. E eu acho que esse livro aqui, ele tem uma questão também, né? Porque, como eu falei pra vocês, a gente acompanhar toda a história de vida dessa senhora. Então ele vai passar ali pelo período da ditadura, e é um livro que trata da ditadura de uma maneira sutil, sabe? Porque, geralmente, quando a gente vai ver algumas obras sobre ditadura no Brasil, a gente vê que é uma coisa muito uau, não, porque tem isso, tem aquilo. E aqui não, aqui é tudo feito com sutileza, muito minuciosa, muito bonita, muito emocionante. E assim, não me surpreenderia nada se esse livro daqui, sei lá, 2, 3 anos, passe a ser adotado nas escolas, porque é um baita livro no sentido de não só pensar a ditadura, mas de pensar também a questão poética da coisa, né? A questão estética mesmo. Enfim, eu gostei demais. A Companhia das Letras acertou muito em publicar esse livro da Juliana, tá? Eu fiquei muito feliz. A Juliana agora eu também espero que tenha um alcance maior, né? Não que o Prêmio Sesc não tenha dado, mas enfim, eu acho que, saindo por uma editora grande, com uma grande divulgação, esse livro tem tudo para ser um dos grandes livros de 2022 e para mim já é um dos grandes livros de 2022. E, gente, guardem esse livrinho aqui, porque próximo ano vocês vão ouvir falar muito sobre ele, porque isso daqui vai ser livro ganhador do Jabuti. Sem brincadeira, sem querer dourar a pílula, mas é porque é sensacional. Sério, gente. É muito feliz a gente estar compartilhando, né? Tá aqui compartilhando com vocês livros que são muito bons e livros que eles não são apenas bons no sentido estético, no sentido, enfim, né, literário da coisa, mas no sentido daquele livro que te conforta, sabe? De que ele
te dá um abraço, de que ele pega assim na sua cabeça, sabe, nos momentos mais difíceis e fala assim, não, as coisas elas se resolvem da maneira delas, no tempo delas, mas elas se resolvem. E de que nada também é absoluto, de que nada é eterno. Por mais que a gente queira que algumas coisas, algumas pessoas, enfim, sejam eternas, o tempo passa, gente. E faz parte. E é isso que nos torna humanos, né? E eu acho que esse livro aqui, ele mostra também que estamos todos vivendo ao mesmo tempo. Então, estamos todos vivos juntos. E eu acho que essa frase da Pat Smith, né, que ela tem, eu tô roubando aqui, citando, parafraseando a Pat Smith, que ela fala, né, estamos todos vivos juntos, é basicamente esse livro, estamos todos vivos juntos. E de que a gente precisa também saber apreciar a passagem do tempo. Enfim, gente, Juliana é talentosíssima. Leiam esse livro, leiam Entre as Mãos. É uma autora que me surpreendeu muito pra caramba, não só com Entre as Mãos, mas também com este livro, porque são dois livros totalmente diferentes e são dois livros incríveis. Assim, é muito raro a gente ver autores e autoras que conseguem escrever um livro como este, pesadão, e depois vir pra esse carinho na alma, que é o Humanos Exemplares. Enfim, amo os dois, amei demais. É até difícil escolher, porque eu gosto muito dos dois. Mas enfim, o Humanos Exemplares tem um lugar muito especial no meu coração. Que livro lindo, gente. Que livro bonito. Enfim, leiam. Vocês vão encontrar ele aí na livraria mais próxima de vocês, porque é um baita lançamento da Companhia das Letras, tá? É isso, eu vou ficando por aqui. Leiam a Juliana e até o próximo vídeo.